Quero ir lá para os Estados Unidos, porque o Eduardo Barão está conosco para falar do que aconteceu com o Julian Assange, fundador do Wikileaks, e que está respirando a liberdade depois de ter se entendido como culpado, que foi a saída que ele teve. O Barão vai explicar para a gente comenta na sequência. Linha Internacional. Fala, Barão, tudo bem? Olá, Ronaldinho. Boa tarde para você, para todo mundo também aí no Brasil. O fundador do site Wikileaks, Julian Assange, vai passar ainda hoje por uma audiência judicial que deverá confirmar a libertação da cadeia. Como parte de um acordo firmado com a justiça aqui dos Estados Unidos, Assange vai se declarar culpado por uma única acusação de conspiração para obter e divulgar documentos classificados pela defesa americana. Com isso, o ativista deve ser sentenciado a 62 meses de prisão, tempo que ele já cumpriu no Reino Unido. Após se declarar culpado e passar pela audiência, Assange estará oficialmente liberado. A expectativa é de que depois disso, ele, que é cidadão australiano, volte justamente para a Austrália. Os Estados Unidos queriam julgar Assange por vazar 700 mil documentos confidenciais desde 2010, inclusive com atividades militares e diplomáticas do governo, em especial no Iraque e no Afeganistão. Caso fosse extraditado aqui para os Estados Unidos, Julian Assange poderia ser condenado a até 175 anos de prisão. Se não fosse a determinação do Assange e movimentos de todas as partes do mundo para tentar defendê-lo e essa autoprisão que ele se colocou lá na Embaixada do Equador, que foi a única solução encontrada, senão ele estaria de volta lá nos Estados Unidos para isso exatamente acontecer como o Barão colocou, finalmente chegou-se a uma solução com um preço alto, né, Zaidan, bem alto, por ter feito o que fez na divulgação, ele que é fundador do Wikileaks, na divulgação daqueles documentos. Exato. O Julian Assange divulgou provas de que os Estados Unidos cometeram crimes, incluindo tortura, assassinato, incluindo opressão a populações inteiras. Ele apresentou provas. O criminoso da história é o governo dos Estados Unidos e sua máquina de guerra. O governo dos Estados Unidos é o criminoso da história. E a última crueldade que cometeram foi colocar essa condição para um homem desesperado. A mulher dele, inclusive, já havia dito que tinha muito receio de que ele tirasse a própria vida. Tal era o desespero, com profunda crise de depressão, angústia. Alguém assim, quando recebe a opção, você pode ficar livre de tudo isso, mas você tem de dizer que você é culpado. Um método muito parecido com os que foram usados pelo Stalin nos julgamentos de Moscou, que era a confissão forçada, muitas vezes com a família do acusado sob a mira de armas. E aí o sujeito dizia que era culpado, que era um conspirador. E o Assange teve de dizer que conspirou. O Assange não conspirou. Mas é um homem, repito, muito doente. E concordou para se ver livre disso. Foi para a Austrália, vai até ali as Ilhas Marianas para assinar essa confissão de que é culpado, mas ele não é culpado. O governo dos Estados Unidos, e não é algo inédito, né? Olha, os Estados Unidos cometeram crimes de guerra, mas é preciso, inclusive, detalhar esses crimes, porque são hediondos. Isso inclui tortura, que é a mais abjeta ação humana, e assassinatos, inclusive de civis, inclusive de crianças. O Assange provou. E aí vem essa coisa de que ele divulgou documentos secretos e colocou em risco agentes dos Estados Unidos, etc. Não, não são documentos secretos, são provas de crimes. Porque fica parecendo que ele divulgou documentos militares, mas sem grande importância moral, não. Ele provou crimes.
que os Estados Unidos cometeram crimes, como cometeram ao longo do século XX, em escala inigualável, e em todas as partes do mundo, em todos os continentes, em países pobres, derrubaram governos, assassinaram líderes revolucionários, assassinaram presidentes, derrubaram governos, instalaram ditaduras sanguinárias que reproduziram tortura e morte e aprenderam, inclusive, isso aconteceu com a ditadura brasileira, houve aulinhas de tortura com agentes dos Estados Unidos. Então, o Assange não é culpado de coisa alguma, mas ele vai se declarar, ele vai assinar um papel dizendo que sim, que ele é um conspirador para ficar livre, que ele está muito, muito doente. Quem continua no cárcere é todo mundo, inclusive no Brasil, porque muita gente não admite. Não, como assim? Alguém está acusando a nação ícone de crimes? Alguém está acusando o meu modelo ideal de país e de sociedade de crimes? Isso é inaceitável. E aí começaram a dizer, parem de chamar o Assange de jornalista, ele não é jornalista. Ele é muito mais jornalista que todos que disseram que ele não é jornalista. Não fizeram mais 1 milímetro do que ele fez pela história do jornalismo, ao divulgar o que ele divulgou, ao investigar o que ele investigou. Quem está no cárcere do filistinismo, da mentira, que continua sendo usada em diversos assuntos, sem constrangimento, sem assombro, mentem. E aí acusam o Assange de não ser jornalista. Essa era a grande acusação. Ele é muito mais jornalista que todos os que disseram que ele não é. O que esse cara fez é heróico. E ele foi perseguido pela maior potência da Terra. Ele foi traído pelo Lenín Moreno, então presidente do Equador. Foi traído pelo governo britânico. O que aconteceu na Embaixada do Equador, com vigilância ilegal, é indecente, depõe contra qualquer princípio moral do governo britânico e do governo equatoriano da época, do Lenín Moreno. E agora, para se ver livre desse pesadelo, que eles poderiam meter 175 anos de cadeia, o que é prisão perpétua, obviamente, ele morreria logo na cadeia. Então, para se ver livre disso, ele se declara culpado. Não é. É um dos poucos inocentes nessa história, viu, Ronald? Nisso que o Zaidan falou sobre o estado de saúde, ele tem uma doença pulmonar crônica, né? E desenvolvida na prisão. E teve inclusive um derrame, né? Um pequeno derrame cerebral, entre outras coisas. Teve audiência, né, Zaidan? Para a qual ele foi convocado, que nem para audiência ele conseguiu ir diante do precário estado de saúde dele, né? Além do quadro de depressão, né? Sim. Que é terrível. Mina tudo, né? A depressão corrói tudo, né, Ronald? Isso agravado, tudo potencializado por esse estado de depressão. A esposa conheceu na própria prisão, teve 2 filhos ainda encarcerados, que são pequenos ainda, né? Crianças pequenas. 3